Porções extraídas do jornal Árvore da Vida. O que Deus uniu. O casamento segundo a vontade de Deus. Viver conjugal digno. Se pararmos para considerar como tem sido nosso viver conjugal à luz da Bíblia, iremos perceber que ainda vivemos espiritualmente de maneira miserável. Sentimos então que é necessário haver uma mudança não meramente exterior, temporária, mas interior, permanente. Portanto, se desejarmos agradar a Deus, não podemos nos esquecer de que grande parte de nosso viver cristão está relacionada à nossa vida familiar. Por certo, precisamos conhecer Deus e seu plano eterno. Porém, esse conhecimento não deve ser meramente intelectual, doutrinário, mas precisa ser aplicado em nossa vida até o ponto de ser expresso em nosso viver diário. Muitos pensam que as grandes revelações de Deus irão nos tornar seres angelicais. Porém, a Bíblia nos mostra que quanto mais revelações alguém recebe de Deus, mais humano e adequado ele se torna. A vida cristã normal não é uma mera filosofia para se discutir em salas de aula. Tampouco é uma religião para se impor às pessoas. A vida cristã normal, que inclui a vida conjugal dos cristãos, é aquela que expressa as riquezas do Deus eterno em atitudes simples no cotidiano. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, após mostrar quão elevadas, profundas e abrangentes são as revelações sobre a Trindade Divina em seu plano eterno, de se dispensar ao homem a fim de produzir a Igreja, o corpo de Cristo, mostrou como deve ser o andar daqueles que foram chamados por Deus para participar de suas bênçãos espirituais. Paulo rogava, isto é, pedia com súplicas que os cristãos andassem de modo digno da vocação a que foram chamados. Por um lado, ele se regozijava na grandeza das revelações e exultava na participação de tão grande plano. Mas por outro, ele estava muito preocupado com o andar diário dos cristãos. Por causa disso, ele gastou metade da carta, 3 capítulos, para falar sobre o andar prático daqueles que foram chamados por Deus, incluindo o relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos. Esse andar deve ser com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Efésios capítulo 4, versículos do 1 ao 3. Além disso, esse andar deve manifestar bondade, compaixão e perdão. Versículo 32. Para isso, o apóstolo mostra que esse andar deve ser na graça e na verdade. Versículos 7, 17 e 21. No capítulo 5, ele prossegue revelando algo mais profundo. Esse andar deve ser no amor e na luz. Versículos 2 e 8. Ainda nesse mesmo capítulo, ele conclui que esse andar deve ser no Espírito. Versículos 15 e 18. Qual é o segredo? Esse andar digno era produzir uma vida da igreja normal, com reuniões normais em que todos falam e cantam os hinos com gratidão nos corações e com casais normais e sadios para a expressão de Cristo e da igreja. No capítulo 6, o apóstolo termina mostrando que se desejamos manter esse andar digno, precisamos vigiar com toda perseverança e súplica por todos os irmãos, irmãs, famílias, orando todo o tempo no Espírito, pois nossa vida cristã não é um parque de diversões, mas uma batalha espiritual. Versículos 10 a 18. Se não queremos uma vida conjugal miserável, precisamos andar de modo digno do chamamento que recebemos. Se desejamos andar de modo digno, precisamos orar mais. É por meio da oração no Espírito que somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É pela oração que podemos ficar firmes contra as ciladas do diabo, vencer tudo e permanecer inabalados. O mendigo jamais sairá de sua condição miserável se não trabalhar. Semelhantemente, um casal cristão jamais vencerá sua pobreza espiritual se não orar. Que a graça do Senhor Jesus nos supra a fim de que nosso andar seja digno de tão grande revelação.